dia. Estamos colocando de pé para essa luz, Senhor. Bom dia, podem sentar assim. É por isso que estamos aqui, né? Porque o nosso Deus é um Deus de promessas, é um caminho do deserto, uma luz na nossa escuridão. No Salmo 127, no versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, inutilmente trabalham os que a edificam. E nós, como seres humanos, nós queremos muitas vezes edificar a nossa casa do nosso jeito, como a gente quer, e não entende o que o Senhor tem para cada um de nós, né? O salmista, ele usa a figura da casa para dizer que não basta boa vontade, boas ideias, nem mesmo dinheiro para uma construção. Porque se não for uma pessoa que entenda da construção, não adianta você ter uma fortuna, porque a casa não vai ser bem edificada, bem alicerçada. É preciso sempre ter um construtor qualificado, capacitado.
porque do contrário a construção vai desmoronar e todo esforço e investimento serão perdidos, além do risco de machucar alguém. E no plano espiritual, irmãos, quando pensamos nas edificações das famílias, nós não temos condições de construir por nossa própria força. Às vezes nós queremos na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, no nosso casamento, com os nossos filhos, né? Fazer as coisas do nosso jeito e com a nossa própria força. Às vezes insistimos tanto nisso, porque achamos que nós somos fortes e que nós vamos dar certo e dar conta de tudo sozinhos, e aí vem as decepções. Nós nos decepcionamos com pessoas, nos decepcionamos com o nosso esposo, decepcionamos com a igreja, nos decepcionamos, muitas vezes a gente briga até com Deus, né? Porque a gente não entende por que acontecem certas coisas. E somente nós vamos ter êxito, somente seremos felizes e as coisas vão dar certo se for o Senhor quem edificar todas as coisas na nossa vida. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos que entregar tudo. E entregar tudo é bem difícil, né? Porque a gente acha que com a nossa força nós conseguimos fazer as coisas. Tudo na vida do cristão deve ser primeiramente submetido a Deus. E quando eu falo tudo, irmãos, às vezes a gente não consegue entender esse tudo de Deus, né? Porque é difícil em alguns aspectos da nossa vida nós pensarmos assim, que nós temos que dar o controle para Deus. Mas se não for assim, não vai haver um relacionamento entre marido e mulher, educação de filhos, convívio entre pais e filhos, um trato especial com as famílias, com a igreja, as questões financeiras, tudo o planejamento de uma família, desde o namoro, o noivado, o casamento, tudo só será bem sucedido se o Senhor estiver à frente, edificando a nossa casa. E nós precisamos entregar para o Senhor a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa igreja. Nós precisamos entregar os nossos filhos para o Senhor. E nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais de Deus. E buscar de Deus implica em você ter um hábito constante, um horário certo de estar na presença dEle. A gente sabe que Deus, Ele está conosco todo o tempo. Mas nós temos que ter aquele tempo especial de dedicar-se assim, não, esse tempo é para o Senhor. Às vezes nós ficamos 1 hora no celular e passa tão rápido que a gente olha assim, nossa, nem vi que já passou tudo isso. Mas nós não dedicamos 10 minutos em oração e leitura da Palavra de Deus. E como que nós queremos conviver com esse Deus tão maravilhoso no céu, né? Como é bom quando a gente sonha alguma coisa do céu, quando a gente sonha alguma coisa do Senhor para as nossas vidas. Se você imaginar, um dia você vai estar naquele lugar tão lindo que a Palavra de Deus descreve. E hoje as pessoas estão muito buscando assim o seu eu, a nossa autoestima. Mas a Palavra está dizendo que se não for o Senhor, em vão nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar, mas no fim vamos levar em nada essas coisas. Essa semana eu inventei de lavar as calçadas da igreja. Estava assim, bem feia, com bastante limo por causa de toda a chuva. E na quarta-feira melhorou, deu um solzinho e eu estava super bem. Eu disse para você, não, vai no Germano emprestar a VAP dele, que ele disse que arrumou uma VAP bem potente, que eu quero lavar as calçadas dele. E eu comecei, eram quase 11 horas da manhã. Devo ter parado uns 15 minutos para almoçar, eu almocei sentada dentro do carro e fiquei até as 2 da tarde com aquela VAP, lavando as calçadas, e não terminei. Consequência disso, eu não estou conseguindo mexer o meu braço até agora, ainda que o Edson está me agitado. Né? Mas na quinta-feira, a dor no meu corpo era tão terrível, o sofrimento foi tão grande por fazer algo que eu sei que eu não posso fazer, mas você teima em fazer, que eu achei que ia morrer, porque não tinha como eu parar, não tinha como eu ficar de tanta dor. Aí você pensa assim, por que eu não deixei o Senhor fazer as coisas por mim? Por que eu não
ouvir realmente o que a minha médica disse. Mesmo que tu esteja bem, tu não pode fazer. Então Deus usa as pessoas para falar para você, Deus usa as coisas para falar para você. Mas nós achamos que nós sempre vamos conseguir. Nós nos achamos fortes nos aspectos, parece tão simples, né? E na hora sim eu poderia continuar a tarde toda lavando essas calçadas que eu não tinha dor nenhuma. Então muitas vezes nós teimamos com as coisas, nós sofremos a consequência da nossa teimosia. E quando nós não deixamos o Senhor edificar a nossa vida realmente, quando nós teimamos em fazer com a nossa força, com a força do nosso braço, são essas coisas que acontecem. A consequência, a dor, nós sofremos por isso. Porque, queridos, a dor que eu sentia era tão grande, que eu disse para você, Mário, liga para o Edson para ele me socorrer. E assim, vocês não têm noção de como ficou minhas costas correntosas dessa vez, de tanta dor que eu tinha, de tão desequilibrada que eu fiquei. Então, na nossa vida espiritual é igual a nós. Nós teimamos em fazer do nosso jeito, em pensar assim, não, nós vamos fazer assim, vamos fazer assim. Não, nós temos que entregar tudo nas mãos do Senhor. Nós temos que colocar tudo em oração. Se não for o Senhor a edificar a nossa vida, nós vamos continuar trabalhando e sentindo sempre as mesmas coisas. Nós precisamos aprender, entregar e descansar. Nós vamos estar orando agora, nós vamos colocar os nossos pedidos de oração. Mas quando colocamos os nossos pedidos de oração, coloque realmente assim, descansando, sabendo que o Senhor vai ouvir, que Ele tem o controle de todas as coisas, e que Ele vai edificar a tua casa, a tua família, que vai realmente haver mudanças, porque é o Senhor dono de todas as coisas. Alguém tem pedidos de oração para fazer? Pode falar. Eu peço oração pela saúde da família, continuar, e pela saúde do Davizinho, meu bisneto. Ele está com saúde, ele está crescendo bem espertinho, mas eu peço a Deus todos os dias, irmã, para que ele não fique com sequela pelo que ele passou, pelo que tudo aconteceu no nascimento dele prematuro. Então eu peço a Deus pela saúde da família, principalmente pelo crescimento do Davizinho. Vamos orar pelo Davi, né? Mais alguém tem pedido de oração? Pode falar. Tudo para a saúde, que hoje amanheci com a pressão lá em cima, meio alterada, né? E não estou muito bem no sentido de Deus. Vamos orar pela irmã Sueli, né? Pela saúde dela. Mais alguém tem algum pedido? Vamos orar pelo pastor, né? Ele não está aqui porque ele está com uma gripe muito forte, né? Ele está bem ruim e essa madrugada, agora para amanhã, na segunda, ele precisa viajar porque ele tem consulta amanhã às 6 horas da manhã lá na Penha, né? Que Deus esteja cuidando e que ele possa melhorar para estar lá. Eu também quero orar por uma irmã minha, Marli. Ela estava aqui no final de semana com nós e deu pancreatite. Ela está internada, precisou ser internada às pressas essa semana, né? E ela continua no hospital e que os médicos usem a medicação certa e que dê tudo certo para ela. Vamos orar? Mas eu pedi pela Cirlei também, né? Vamos orar. Vamos orar pela Cirlei. Cirlei é a mãe do Mickey, né? Que o Senhor, ela teve um AVC, né? Então vamos estar orando para o Senhor recuperar ela totalmente. Vamos orar pelas nossas famílias, orar também por todas as pessoas doentes, né? Muita gente com gripe nesse tempo, que é frio, calor, sol, muita chuva, umidade. A nossa cidade é uma cidade bem fria, né? O Senhor cuida de cada um de nós. Querido Jesus, nós te louvamos nessa manhã, porque entendemos, Deus, que o melhor lugar é estar na tua casa, é entregarmos tudo nas tuas mãos e saber que tu tens o melhor para nós. A tua palavra diz que os teus pensamentos para nós são pensamentos de vida e não pensamentos de morte, Deus. Então, nós nos colocamos na tua presença, Deus, dizendo, Pai, que nós não somos nada,
mas que cada pedido feito aqui nesta manhã, nós cremos que será atendido, porque é no nome de Jesus que nós colocamos isso. Pela saúde de cada um que foi pedido aqui, Senhor Deus. Pela saúde das pessoas que estão acometidas dessa gripe tão forte nesse tempo de inverno, Senhor, que Tu possa estar olhando para cada um. Pelas famílias, Jesus, que Tu realmente restaure, cure, Deus. Que Tu possa renovar as nossas famílias, Senhor. E que o nosso coração, Pai, seja sempre um coração voltado a Te servir e a Te seguir. Muito obrigado, Jesus, por mais um dia que nos dá. Amém. Vamos nos colocar de pé novamente para louvar o Senhor. Esse próximo louvor, quem não se converteu ainda, pode essa oportunidade. Todos os sonhos
acho bem difícil. No dia a dia, muitas vezes, nós entregamos somente partes. Mas, nesse momento que você está aqui como igreja, é possível você entregar todo o seu ser. Mas nesse momento, deixar os seus pensamentos, as suas preocupações aos pés da cruz. E você se concentrar inteiramente na palavra do Senhor. Amém? Antes de eu começar a mensagem de hoje vai ser baseada no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Mas antes de eu expor o texto, queria fazer uma breve introdução sobre o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o maior dos evangelhos, o mais longo livro do Novo Testamento. Este é o Evangelho de Lucas. É o evangelho mais completo. Por quê? Pois trata da infância, da juventude, da vida, do ministério, da morte, da ressurreição e ascensão de Cristo. Este é o Evangelho de Lucas. Considerado também o mais belo livro da história, o Evangelho de Lucas. Há robustas evidências internas e externas da autoria lucana desse Evangelho. Então não há dúvidas que o Evangelho foi escrito por Lucas. Lucas era o único gentil. Olha que interessante. Lucas era o único gentil escritor do Novo Testamento. Aliás, foi o único autor gentil da Bíblia. Lucas. Eu sou um gentil. E com certeza a maioria de vocês é um gentil também. E você vai entender daqui a pouquinho. Seu nome é citado diretamente apenas 3 vezes no Novo Testamento. É apresentado como médico, cooperador e companheiro. Médico, cooperador e companheiro. Lá em Colossenses 4,14, não precisa abrir. Lá refere-se assim: saúdo-vos, Lucas, médico amado. Lá em Filemão 24, Marcos, Aristarcos, Demos e Lucas, meus cooperadores, diz Paulo. 2 Timóteo 4,11 Paulo diz: somente Lucas está comigo. Lucas era historiador, médico, cooperador de Paulo na obra missionária. Uniu-se a Paulo em Troade, referência lá em Atos capítulo 16. Estava com Paulo quando este foi preso em Jerusalém, referência em Atos 21. Acompanhou Paulo na prisão em Cesareia, em Roma, também a referência está em Atos. Estava com Paulo na segunda viagem missionária, referência a 2 Timóteo. Lucas, mais do que qualquer outro evangelista, evidencia o caráter universal da salvação. Quer dizer, a salvação não é somente para alguns, mas é para todos, todos os que creem. A salvação é endereçada não apenas aos judeus, mas também, sobretudo, aos gentios. Não apenas aos religiosos, mas também àqueles que eram negados pelos religiosos. Lucas é singular, é único quanto ao seu conteúdo e estilo. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei. O Evangelho de Marcos apresenta-o como servo. Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. Lucas apresenta Jesus como homem perfeito. João apresenta Jesus como Filho de Deus. E é esse Evangelho que nós vamos estudar mediante o texto de hoje. Então abra lá em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, do verso 1 ao 10. Do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Este ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o teu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus então foi com ele, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Basta que diga uma palavra e o meu servo será curado.
Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai. A outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Esse é o texto que o Senhor vai falar conosco. Amém? Vamos colocar de pé novamente para fazermos uma breve oração. Obrigado, Pai, esta é a Tua palavra, Senhor. Cremos que a Tua palavra é viva e eficaz. Então pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco. Mas não somente fale, Senhor, mas transforme as nossas mentes, os nossos corações, e que possamos compreender a Tua palavra através do Teu Espírito. Mexa conosco aqui, Senhor. Sacuda a nossa mente, Senhor. Mexa com o nosso coração, para que realmente venhamos a compreender a Tua palavra e a praticá-la em nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. O título de hoje: uma grande fé é acompanhada de um grande milagre. Uma grande fé é acompanhada de um grande milagre. Aqui Jesus está terminando então o Sermão do Monte. Depois de apresentar a plataforma, o reino com o Sermão do Monte, Jesus opera grandes obras de forma poderosa, pois Jesus pregava tanto aos olhos como aos ouvidos. Jesus pregava aos olhos e aos ouvidos. No verso 1 nós podemos ver que Jesus diz que está voltando para Cafarnaum. Depois que ele foi expulso de Nazaré, ele fixou residência em Cafarnaum. Isso está descrito em Mateus capítulo 9. Ali ficava um posto de fiscalização romana, pois essa cidade, situada na parte noroeste do Mar da Galileia, estava à rota de Damasco para Jerusalém. E ali se encontrava um centurião romano gentil de nascimento. Bem ali se encontrava o centurião romano gentil. Esse centurião gentil, ele é destacado em Cafarnaum como um líder de ocupação romana. Ele tinha um cargo, e um cargo muito importante. Mas mesmo assim, esse centurião, ele amava o povo judeu, financiou a construção da sua sinagoga e era respeitado pelos líderes religiosos da época. Lucas, mais que qualquer outro evangelista, destaca o aspecto universal da salvação e deixa claro que Jesus não veio apenas para os judeus, mas veio trazer salvação a todos, de igual modo, incluindo a mim e a você, gentil. O que era um gentil? Vocês sabem o que é a palavra gentil? Gentil era denominado para todos os povos que não eram judeus. Então, se você não tem sangue judeu, hebreu, o que acontece? Você era um gentil. Eu entendo muito bem o que é ser gentil. Eu passei isso em dois aspectos. Na minha infância aqui no Japão, eu era um gentil. Porque todo mundo me chamava de japonês, de olho fechado, olho rasgado. Você não é brasileiro. Você é um japinha, japa. Muitos ainda brincam com meu filho, japa. É passado preconceito. Então, mesmo que eu nasci aqui, nasci no Brasil, nasci em Rio Negro aqui, mas para vocês eu sou o quê? Um japonês. Mas se vocês pararem para pensar, nenhum de vocês tem um sangue brasileiro puro. Brasileiro é o quê? O capô é o índio. Mas, pela minha aparência, então eu nunca me senti daqui. Sofri muito. Mas aí eu completei 18 anos. Fui para o Japão. Pensei, lá você aceito. Mas foi pior. Lá também eu não era japonês. Lá eu era um gaidin, um estrangeiro. Lá eu era um brasileiro. Você é um gaidin, você é um brasileiro, você não é japonês. Falei, e aí o que eu sou então? No Brasil eu sou japonês. Lá no Japão eu sou brasileiro. Também não era aceito, porque era diferente, não falava a língua, não nasci lá. E também havia uma discriminação. Mas graças a Deus, lá Jesus me resgatou. Lá Jesus me converteu. E agora eu sei de que nação eu sou. Eu sei de que povo eu sou. Eu sou um cristão. Faço parte da nação de Deus. Então eu posso ver descendentes de polaco, de alemão, não sei. Mas se é um cristão,
é minha família. Eu faço parte dessa nação. Amém? Amém. Isso era ser um gentil. Previamente, na canção de Simeão, o ancião que descreveu o menino Jesus como luz para a revelação aos gentios. Lá em Lucas, capítulo 2, 32, diz assim: luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Cristo é a nossa luz. Ele se revela para todo o povo, toda a raça. Amém? João Batista disse que toda a humanidade verá a salvação de Deus. A rejeição de Jesus na sinagoga de Nazaré foi causada pela sua referência aos gentios. A viúva de Sarepta em Sidom e Naamã o sírio. Esses dois personagens eram o quê? Gentios. Não faziam parte do povo judeu. A inclusão dos gentios na salvação de Deus se tornará bem evidente, crescente e explícita no Evangelho de Lucas. Todas essas histórias são sobre os gentios que responderam positivamente a Jesus. Responderam positivamente. E eu e você? E você? Como é que você tem respondido a Jesus? Positivamente ou negativamente? Vamos ao culto hoje de manhã? Ah, está muito frio. Deixa para outro dia. Negativamente. Independente do clima, independente de como eu estou, espiritualmente, não fisicamente. Quando há uma gripe forte, vem o pastor, então não tem como vir. Mas espiritualmente, se você está mal, se você não está bem, você vai responder como? Positivamente ou negativamente? Positivamente é aí que você tem que buscar a Deus. É aí que você tem que vir se reunir como igreja. É aí que você tem que escutar a palavra de Deus. Negativamente é ficar lá, murmurando, reclamando da vida, reclamando com Deus e achando que está tudo ruim. Mas você não tem iniciativa nenhuma. Isso é responder negativamente. E hoje aprenderemos lições dignas de serem aprendidas, lições dignas de serem imitadas com um gentil de grande fé. Nós vamos aprender com esse centurião gentil a imitarmos a este homem. E isso vai fazer total diferença em nossas vidas. A primeira lição, esse centurião era um homem que compreendia que tinha uma grande necessidade. Um homem com uma grande necessidade. Verso 2, novamente. Verso 2 diz assim: ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. O centurião, ele era o capitão de uma corporação de 100 soldados. Então o centurião tinha 100 soldados para liderar. 100. E esse centurião não permitiu que as demandas do seu trabalho endurecessem o seu coração. Muitas vezes eu e você usamos desculpa. Meu trabalho me consome muito, a minha ocupação, eu não estou bem, final de semana eu tenho que fazer isso, cortar grama, pintar a casa, tenho reforma para fazer, não vai dar para ir para a igreja, porque a demanda, eu estou cansado, trabalhei a semana inteira, fiz hora extra. Esse centurião comandava 100 homens, a demanda dele era muito grande, mas ele não permitiu que isso endurecesse o seu coração, a ponto dele se afastar de Cristo. Ele era amigo do povo a quem dominava e amava o servo que estava a seu serviço. O amor desse centurião pelo seu escravo é digno de atenção, porque na lei romana, preste atenção, na lei romana o escravo era apenas uma ferramenta. E muitas vezes o que a gente faz com a ferramenta? Deixa ele de lado. Só usa quando precisa. E se não está bom essa ferramenta, você descarta. Não está prestando mais. Na lei romana, o escravo era apenas uma ferramenta viva, sem nenhum direito. Ferramenta não tem que reclamar. Ela não reclama. Isso era a lei romana. Mas o amor desse centurião pelo seu escravo era tanto, que o seu dono, ele amava tanto que ele criou uma amizade com esse servo. Ser amigo. Um dia, esse servo caiu gravemente enfermo, como nós lemos no 2. Ele estava à beira da morte.
Segundo Mateus, capítulo 8, verso 6, não precisa abrir, ele estava prostrado de cama com paralisia, sofrendo de modo terrível, gravemente atormentado. Era isso que esse servo estava passando. Nenhum recurso da medicina da época pôde tratar da sua doença, pois o centurião era muito rico. Ele tinha recursos, mas nenhum recurso da época pode tratar da sua doença. A morte espreitava esse servo, a morte cercava. E ali encontra-se o centurião, o senhor desse escravo, aflito. E ele entendia que ele tinha um problema. Ele tinha uma necessidade urgente. E ele não conseguia resolver. Não havia solução para essa necessidade. Como centurião, eu e você, nós precisamos entender que nós temos necessidades da qual sozinhos não conseguiremos resolver. Será que você entende isso? Que todos nós temos necessidades. E há necessidades que sozinhos você não vai conseguir solucionar. Você tem que buscar ajuda. Primeiro passo, entenda. Você não é o homem perfeito. Nós somos falhos, debilitados. E precisamos entender que todos nós temos necessidades, da qual precisamos de ajuda para resolvermos. Amém? A segunda lição: esse centurião era um homem que tinha uma grande iniciativa. Não basta você entender que você precisa de ajuda, você precisa de iniciativa. Você precisa dar o primeiro passo. Verso 3, não. Este ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que lhe fosse curar o seu servo. O centurião, reconhecendo a sua impotência para socorrer o servo à beira da morte, ele ouve falar de Jesus. Então ele reconhece: eu não sou capaz de ajudar o meu servo querido. Mas ele ouve falar de Jesus, escuta como Jesus curava os enfermos, purificava os leprosos, dava vista aos cegos, audição aos surdos e voz aos mudos. Então uma lâmpada de esperança acendeu em seu coração. É preciso ouvir para crer. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra mediante a mensagem de Jesus. Você está ouvindo? É preciso ouvir. Esse centurião ouve sobre Jesus. Ouve, mas ele não apenas ouve, ele toma uma iniciativa. Uma lâmpada de esperança acende seu coração. Ele envia alguns líderes religiosos para pedir que Jesus vá à sua casa curar o servo. Mas, preste atenção, ele não dá uma ordem. Esse centurião, ele pede. Ele não exige, ele suplica. Ele reconhece que a única solução para o seu problema agora é Jesus. E ele recorre isso a ele. Será que vocês entendem que Jesus é a única solução para mim e para você? Para termos uma grande iniciativa que possa mudar as nossas vidas. Você quer mudar de vida? Você quer mudar a sua situação? Eu não sei o que você passa, quais os problemas que você está passando, mas Deus sabe o que você passa. Deus sabe dos seus anseios, sabe dos seus choros, sabe o que você está passando. Você precisa tomar uma iniciativa, mas para isso você tem que fazer que nem o centurião. Você está escutando? Mas a pergunta é: o que você está escutando? O centurião escutou sobre Jesus, mas muitas vezes nós escutamos o que o mundo oferece, o que a mídia oferece, o que os psicólogos oferecem, o que os inteligentes oferecem. Mas é a palavra de Deus. Já comentei aqui uma vez: conhecimento não basta. Basta o quê? Sabedoria. Porque sabedoria é o uso correto do conhecimento. Você tem que escutar a palavra de Deus. E a palavra de Deus se encontra na Bíblia. E ela é pregada nos cultos, aos domingos, nos dias programados da igreja. E você tem que fazer presença.
É bom escutar em casa, quando você não consegue vir aqui, amém. Às vezes você precisa escutar de novo, está gravado, você não tem condições, como o irmão Gessé acabou de fazer uma cirurgia, o pastor está acamado, você tem realmente um compromisso que não pode ser adiado, então a mídia vem para nos ajudar. Mas se você não tem essas desculpas, você só não está aqui por preguiça, por comodismo, por falta de vontade, aí fica complicado, você não escuta a palavra de Deus, e como é que você quer tomar uma iniciativa? Como é que você quer mudar a sua situação? Não tem como. Nós temos que escutar a palavra de Deus. É ela que oferece esperança, é ela que muda as nossas vidas. Amém? Terceira lição. Esse centurião era um homem com uma grande reputação. Um homem com uma grande reputação. Verso 4 e 5, não. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Os líderes religiosos dizem o ser o centurião um homem digno. Ele, porém, afirma de si mesmo, no verso 6, no comecinho: Senhor, eu não sou digno. Os líderes religiosos, pensando que Jesus era governado pelos mesmos preconceitos que os dominavam, suplicavam a Jesus com insistência para ir à casa do centurião. Argumentavam com Jesus acerca da dignidade desse romano. Sabe por que os religiosos admiravam esse centurião? Porque o centurião não era porque amava o povo, porque o centurião construiu a sinagoga. O centurião estava dizimando na igreja, o centurião ajudava na reforma. É aquele membro da igreja que ajuda financeiramente. Essa era a mente. Eu amo aquele membro porque ele oferta muito, ele traz, ele construiu a igreja. E esqueceram a primeira parte. Amava. Qual é o mais importante? Oferecer o quê? Material ou coração? O coração. Expõe diante de Jesus dois argumentos eloquentes. Ele é amigo do povo judeu e defende a religião judaica. Isso está em contraste com o sentimento comum daquela época. Sabe qual era o sentimento comum da época lá? Os romanos consideravam os judeus como uma raça imunda. Para os romanos, os judeus eram porcos, era uma raça imunda. E esse centurião era um romano. Esse centurião não considerava os judeus uma raça imunda, mas consideravam como igual. E nós vemos ele tratando o servo como igual. Esse centurião, embora fosse um gentil de nascimento, exercesse uma profissão militar odiada pelos judeus, era um homem piedoso, temente a Deus, que desfrutava de boa reputação entre o povo. Esse centurião romano era humanitário, rico e piedoso. Humanitário, rico e piedoso. A pergunta é: como está a sua reputação na sociedade? Como está a nossa reputação como batista, como cristão, como membro da igreja PIB de Papanduva? Como está a tua reputação na sociedade a qual você está inserido? Como está a reputação no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade? E o principal, como as pessoas te veem? As pessoas talvez seja fácil. Quer saber como você é realmente? Como a tua família te vê. Como o teu marido te vê. Como a tua esposa te vê. Como os teus filhos te veem. Como os teus pais te veem. Como está a tua reputação diante dos homens e diante de Deus? Será que está parecido com a deste centurião? Se não está, é hora de mudar. Se está, louve a Deus, porque isso não é mérito seu, é mérito do Senhor. Amém? Quarta lição: um homem com uma grande humildade. No verso 6 e no verso 7 da parte A, diz assim: Jesus então foi com ele, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizer a Jesus:
Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Parte A diz assim: por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Nem me considerei ir digno ao teu encontro. Jesus atende ao pedido do centurião e vai com seus emissários. Porém, ao aproximar-se da sua casa, o centurião então envia amigos para dizer a Jesus que ele não era digno. Olha, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. E este era capitão, ele era líder, tinha 100 soldados, ele mandava, desmandava. E perante Jesus ele fala: eu não sou digno, Senhor. Não sou digno que o Senhor coloque os pés na minha casa. Os líderes religiosos disseram a Jesus que ele era digno. Olha, os líderes falando: ele é digno, Senhor. Ó, ele construiu a sinagoga, ele protege o nosso povo, ele é rico, então ele é digno. Mas o centurião mesmo não se sentia digno nem para ir a Jesus, nem mesmo para que Jesus entrasse em sua casa. Um homem humilde, ele não promove sua própria dignidade e nem ostenta suas virtudes. Eu sei fazer isso, eu sou o cara, eu tenho isso. Isso é uma pessoa soberba. O humilde, ele não precisa se gabar dos seus feitos. A grandeza da humildade não está em sua ostentação. A grandeza da humildade está em você reconhecer a tua insignificância. Ser humilde é você reconhecer o quão pobre, o quão miserável você é sem Deus. É isso que o centurião compreendia. O autoelogio é uma negação da verdadeira humildade. Aqueles que vivem se gabando, se elogiando, eles negam a humildade. Eles mostram aquilo que realmente são. O mesmo Deus que despreza os soberbos, ele dá graça aos humildes. Pois aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Amém? Mais uma vez, a pergunta é: como você se vê? Não é os outros agora. Como você se enxerga? Como você age no dia a dia? Você faz alguma coisa, você tem que ter a necessidade de postar no Facebook, no Instagram. Eu ofertei para uma irmãzinha aqui, vou postar. Eu levei um negócio para o pastor, vou postar. Eu fiz aquilo para a sociedade, vou postar. Eu fiz algo na escola, olha, que fez a diferença, protegeu os cristãos, vou postar. Será que são pessoas humildes? Será que Deus está concedendo graça a essas pessoas? Deus é onisciente. Deus é onipresente. Se você fez algo de bom, entenda: o que você faz de bom não é mérito seu. Isso é graça de Deus. Você tem que elogiar ao Senhor. Olha, Senhor, se eu fiz algo de bom, isso é graças ao Senhor. Não vem de mim. Amém? Quinta lição. Um homem com uma grande fé. Esse centurião era um homem com uma grande fé. A parte B do verso 7 diz: basta que diga uma palavra e o meu servo será curado. Verso 8 não. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai, ele vai, a outro, vem, ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, ele o faz. O centurião era uma autoridade sobre os soldados da sua centúria e sobre os servos da sua casa. Ele dava ordens e as suas ordens precisavam ser cumpridas. Mas agora, ele reconhece que Jesus tem uma autoridade maior que sua. Jesus tem uma autoridade maior que a sua. Sabe que Jesus tem toda a autoridade sobre a enfermidade que aflige o seu servo. Por isso ele demonstra uma fé simples. Uma fé, para ser grande, não precisa ser algo extraordinário, mas verdadeiro e simples. Simples, mas verdadeira. Mas vigorosa. Uma fé que não exige sinal, que não precisa de provas. O centurião não precisava crer, não precisava ver primeiro para crer. Qual dos apóstolos tinha que fazer isso? Tomé. Ele precisava ver para crer. Muitas vezes nós fazemos isso. Eu preciso ver primeiro para crer. Não acredito não. Será? Eu tenho que ver, tem que ver.
O centurião não precisava ver para crer. Ele crê para ver. Ele crê para ver. Ele sabe que Jesus pode curar a distância com apenas uma ordem. Uma ordem. Esta era a fé desse centurião. A pergunta é: como está a tua fé? A tua fé está como Tomé? Você precisa ver para crer? Ou será que está como a do centurião? Você já crê no Deus do impossível. Você crê que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Você crê que se algo ruim está acontecendo na tua vida agora, é porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Você crê que isso vai passar. Você crê que esse deserto vai passar. Você crê que você serve a um Deus que está no controle da tua vida, do universo, de tudo. Amém? Sexta lição. Um homem que recebeu um grande elogio de Cristo. Você já imaginou você ser elogiado por Jesus? Você já imaginou você ser elogiado por Deus, que tem o controle na palma da sua mão? Às vezes nós ficamos assim, nós somos tão tolos às vezes, né? Vou dar um grande exemplo: os filhos, por exemplo, quando o pai e a mãe elogiam algo, os filhos não dão muita bola. É só meu pai e minha mãe que estão me elogiando. O pai e a mãe falam: nossa, filho, você está bonito. Ah, não estou não, o cabelo está feio, estou magro. Aí eu fico, o pai e a mãe falam: nossa, filho, você tem potencial. Ah, não tem não, você não dá bola. Mas se uma pessoa estranha, que você nem convive direito, ou um famoso, te dá um elogio, você fica, né? Você segue elogios, segue conselhos de pessoas que você nem conhece. E muitas vezes nós, como cristãos, nós fazemos isso com o Pai. Nós desprezamos no dia a dia a palavra do Senhor e aceitamos mais a palavra do mundo. Deus diz que a nossa beleza não está no exterior, está no nosso coração. O mundo diz que a beleza está no nosso exterior. Qual que você tem escutado? É algo para pensar. É algo para pensar. A humildade, verso 9, não. Ao ver isso, Jesus admirou-se dele. Olha a palavra, admirou-se dele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Jesus encontrou tamanha fé não no povo escolhido de Deus, mas num gentil, num centurião romano. A humildade singela e a fé robusta do centurião produziram dois efeitos em Jesus. O primeiro foi surpresa e admiração, e o segundo foi um elogio singular. Mesmo entre o povo de Israel, Jesus não identificou fé tão grande, ainda que diversos outros aspectos do oficial gentil fossem dignos de elogio, porque ele era amável, ele cuidava do seu servo, o seu amor por Israel em modéstia incomum para um romano era verdadeiro. Mas o que chama a atenção de Jesus? A sua grande fé. A sua grande fé. As únicas duas vezes, preste atenção, as únicas duas vezes que Jesus destacou a grandeza da fé de alguém foi no caso desse centurião gentil e da mulher sírio-fenícia, mais uma gentia. Jesus elogia dois gentios. Dois gentios. Da mulher fenícia se encontra em Mateus capítulo 15, 28, diz assim: Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Mulher, grande é a sua fé. Não importa de que família você veio, não importa que educação você recebeu, não importa que igreja você começou. Talvez uma igreja que não ensinasse a palavra do Senhor. Não importa a condição em que você se encontra. Não importa se você é japonês, se você é polaco, alemão, búlgaro, não sei. Não importa. Mas importa a fé
que você vai depositar em quem. Importa é a tua fé. Amém? Ambos eram gentios. Os evangelhos informam também somente 2 ocasiões em que Jesus se admirou. Os evangelhos informam 2 vezes que Jesus destacou a fé de alguém: centurião romano e a mulher cananeia, certo? Mas também os evangelhos destacam 2 ocasiões em que o Senhor Jesus se admirou. A primeira foi a grande fé desse gentil em Cafarnaum, do centurião. E a segunda admiração, a primeira é uma admiração boa, mas às vezes nós nos admiramos com coisas ruins também. E a segunda admiração de Jesus foi com algo ruim: a incredulidade dos judeus em Nazaré. Lá em Marcos capítulo 6, verso 6 diz assim: Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Se Jesus olhasse para mim e para você, será que ele ficaria admirado com a nossa fé? Ou Jesus ficaria admirado com a tua falta de fé, com a tua incredulidade? Só que quando a igreja se reúne, quando 2 ou mais se reúnem como igreja, quem está presente aqui? Jesus. Jesus sonda o mais íntimo do teu coração. Ele está sondando você agora, a mim. E a pergunta é: será que Jesus está admirado com a tua fé ou com a tua incredulidade? É hora de nós pensarmos nisso. Será que você seria admirado pela sua fé ou pela tua incredulidade? Se falta fé, meu irmão, se falta fé, minha irmã, mais uma vez eu digo: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra, a mensagem de Cristo. Talvez, muitas vezes, nós vamos nos encontrar em caminhos estreitos, dificuldades, e isso vai diminuir a nossa fé. Mas a resposta a isso é o quê? Você tem que buscar escutar a palavra de Deus. Buscar mais e mais. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. A falta de fé é quando nós nos afastamos de Cristo, da tua palavra, da igreja. Isso não pode acontecer, senão a incredulidade vai tomar conta do teu coração. Para concluir, esse centurião era um homem que recebeu um grande milagre. Verso 10, não. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido, curado. Os emissários enviados pelo centurião, ao chegarem em sua casa, constataram o milagre da cura do seu servo. O servo estava curado, com apenas uma palavra do Senhor, como o centurião creu. Ele não precisou ver, lembram? Ele creu primeiro. A cura foi imediata e completa. A cura foi em resposta à fé daquele gentil que, mesmo não se sentindo digno de receber Jesus em sua casa, foi achado digno de receber Cristo em seu coração. O que é mais importante? O centurião não se achou digno de receber Jesus em sua casa, mas foi achado digno e aceito em seu coração. Sim, é possível sim. Nós temos as mesmas atitudes desse centurião gentil, quando reconhecemos a nossa maior necessidade. E eu pergunto para você: você sabe qual é a sua maior necessidade neste mundo, nessa vida? Aqui nós falamos de cura, mas qual é a maior necessidade do ser humano? É a salvação, que se encontra em Cristo Jesus. A minha maior necessidade é a salvação. Acontece o maior milagre que o ser humano pode receber. Um pobre pecador reconhecer as suas falhas, reconhecer a sua miséria, confessar os seus pecados, se arrepender, reconhecer
que a sua maior necessidade, esse vazio, esse buraco que o ser humano tem no coração e ele busca preencher com as coisas do mundo, nunca vão ser preenchidas. Só vai ser preenchido com Deus. Quando Deus assim decidir tirar esse pobre pecador miserável da lama e purificar, limpar, trazer para uma vida nova, uma vida em abundância. Acontece o milagre da conversão. Se você já passou pelo milagre da conversão, louve a Deus. Isso é graça. Deus te salva da condenação do pecado. Na conversão, Deus te salva da condenação do pecado. Deus está te salvando hoje do poder do pecado, através da santificação, através da palavra. E para você que é um salvo, um dia você será salvo da presença do pecado, dos novos céus e nova terra. Isso é motivo para você se alegrar. Se isso já aconteceu na sua vida, mais uma vez, louve a Deus. Se Deus já te resgatou, se Deus já te converteu. Mas porém, se isso ainda não é uma verdade na tua vida, então é hora de você reconhecer a sua maior necessidade, que é a salvação em Cristo Jesus. Tudo aqui nesse mundo vai passar. Tudo. Tudo vai passar. Tudo vai passar. E se você notar, já está passando há muito tempo. Não existe utopia aqui nesse mundo. As coisas vão piorar, meu irmão. Você acha que está ruim aqui nesse mundo? Então, a verdade é que as coisas vão piorar e muito mais. E não sou eu que estou dizendo. Isso se chama fim dos tempos. Jesus já disse isso, a palavra de Deus já diz isso. Por que você acha que está cada vez mais difícil criar os filhos nesse mundo? Por que você encontra filhos mais rebeldes? Por que você está vendo guerras, doenças? Tudo isso já está escrito. Mas a verdade é o quê? O que está escrito? Que Jesus estará conosco até o fim dos tempos. Não estamos sozinhos. Se nós temos a Cristo, temos a tudo. Vamos colocar de pé? Então, meu irmão, a palavra que eu tenho para você é: não coloque a tua esperança neste mundo. Não coloque a tua esperança neste mundo. Seja como esse centurião. Reconheça a sua maior necessidade. Se você já reconheceu a sua maior necessidade e Deus já te converteu, com certeza há muitas outras necessidades. E sabe quem pode resolver? Você que não. Você é a pessoa mais incapaz de resolver os seus problemas. Porque você é um pobre, pecador, miserável como eu. Incapaz de resolver problemas emocionais. Imagine problemas espirituais. Isso só pode ser possível quando o Espírito Santo intervém. Quando o Espírito Santo habita em mim e você. Quando Jesus Cristo é o nosso centro. Quando reconhecemos que Deus é tudo em mim, em nós, em vocês. Aí, sim, vem uma lâmpada de esperança. Amém? Que vocês possam guardar essa palavra. Mas não somente guardar, mas praticá-la em suas vidas. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai. Essa é a tua palavra, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor nos abençoe, nos guarde, Senhor, no restante deste domingo, Senhor. Mas que a palavra que foi pregada hoje, Senhor, possa realmente fazer a diferença primeiramente em nossas vidas. E através das nossas vidas, nós possamos testemunhar, Senhor, um bom testemunho com a qual nós estamos convivendo hoje, Senhor, com pessoas, em lugares que muitas pessoas ainda não conhecem a Tua palavra, Pai. Então usa as nossas vidas, Senhor, para sermos luz e sal, Senhor, nessa sociedade a qual nós vivemos, neste mundo, Senhor, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, das pessoas que ainda não conhecem a Tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia das pessoas que ainda, Senhor, não reconheceram sua maior necessidade. Que possamos ser usados mediante a Tua palavra, Senhor, para transmitirmos a Tua verdade, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom restante de domingo. Que Deus abençoe a mim e a vocês. Amém.